acho que a minha tentativa foi digamos, de entender como o desenvolvimento econômico, conceituado pelo Amartya Sen, quer dizer, tem uma qualificação nesse desenvolvimento econômico, como é que ele poderia explicar os sucessos, digamos, e insucessos do Brasil em relação a resolver os problemas da nutrição. O grande sucesso em resolver a questão da subnutrição, sobretudo em crianças, né? E o aparente insucesso em dar conta da questão do aumento da obesidade, que obviamente também está relacionada à alimentação e à nutrição. Agora, é muito interessante, eu como economista, não sou membro da Associação da Abraço, não sou membro da Associação de Nutrição e Saúde Pública, que organiza o evento, mas me chamou muito a atenção desde ontem como que na construção do evento, no congresso, como que existe explícita intenção de promover esse diálogo interdisciplinar que está subentendido na fala do Carlos. Né? O convite a não nutricionistas como eu, ou a presença de gente da nutrição e da saúde, como o Carlos, que dialoga com outras ciências, é muito interessante. Acho que isso revela, do meu ponto de vista, revela uma saudável insatisfação do pessoal da nutrição e saúde pública com os limites da sua própria área, né? E uma busca de interlocução com outros olhares, valorizando, portanto, um enfoque em que as questões alimentares, a condição nutricional, ela tem múltiplas determinações, entre as quais está a econômica, mas não apenas a econômica. Eu acho que isso é muito interessante de ser ressaltado, acho que isso é uma qualidade desse congresso. Né? O campo da nutrição ele é muito complexo, então você não veria isso num congresso típico de nutrição. Então, inclusive, a ideia da criação dessa associação é que ela é parte da nutrição, mas ela é parte também da saúde pública. Né? E é em função da diferenciação dessa associação, e no Brasil o Abraço fez o mesmo movimento de criar uma instância para discutir especificamente a nutrição dentro da saúde pública, é que explica isso, porque a nutrição tem todo um componente de fisiologia, de bioquímica, não é? De saber o que acontece com o alimento depois que você o ingere, né? E é uma área que, enfim, não necessita levar em conta como é que o alimento chega para você, qual é o acesso das pessoas ao alimento, como é que é o sistema alimentar, o que ele determina, né? Mas quando a gente quer entender a nutrição como um determinante da saúde, daí a gente precisa entender isso, entender o sistema alimentar, entender como é que é a produção de alimentos, as mudanças, né? Como é que vem acontecendo, e para você ter políticas públicas, para você chegar nos objetivos que você quer. Então, acho que assim, essa é inevitável. A área da nutrição e saúde pública não pode ignorar a questão do sistema alimentar, como é que o sistema alimentar funciona. Senão, na verdade, ela só vai ficar observando, não vai ter nenhum protagonismo. Claro que eu gostaria de ver essa saudável insatisfação também entre os economistas, meus colegas de profissão, muitas vezes muito acomodados num certo tipo de arrogância do seu saber, né? E um pouco pretendem ter as respostas. Agora, isso que o Carlos falou também nos remete ao tema dos desafios, né? E eu notei ontem, tanto na sessão que eu participei, quanto na outra sessão, no painel de abertura da outra sessão, há uma preocupação, há um desafio que é colocado para todos nós, e que esse movimento da nutrição e saúde pública também é parte, né, reflete, que é o desafio de ter uma compreensão mais sistêmica, mais integral do que se passa no mundo hoje, e de onde vêm os determinantes da condição alimentar e nutricional. Então essa abordagem das crises, por exemplo, está muito presente aqui nesse congresso, né? Todo mundo abordando o tema da crise econômica, da crise alimentar, da crise ambiental, da crise energética. Como é que a temática da nutrição e da saúde pública se insere nisso, e o que ela precisa, em que direções que ela tem que se capacitar para poder dialogar com essa realidade complexa, né? Que é um desafio que se coloca para todas as áreas.
e que deixa mais evidente que ninguém tem resposta sozinho, né, para essas questões e que é preciso justamente promover. Então, eu diria que talvez um dos principais desafios esteja aí. No nosso campo, na academia, é o desafio da interdisciplinaridade, né? E no campo da política pública, que é o foco desse congresso, né, o conhecimento para ação, é o desafio da intersetorialidade, ou seja, integrar os diferentes setores. Acho que aí é que estão as questões. E esse entendimento acho que é fundamental, porque a situação do Brasil e outros países, né, que estão nessa fase de transição econômica, chamadas economias emergentes, é duplamente complicada, porque você tem uma série dos problemas de saúde, mortalidade infantil, a subnutrição, estão intimamente relacionados à pobreza. E a pobreza se resolve com atividade econômica, gerando empregos com bons salários, que dentro da economia, sempre que a gente vive, o caminho é esse. O Brasil tem sido bastante eficiente em relação a isso. Agora, o que a gente vê é que, na verdade, o bem-estar das pessoas, em parte, é definido pela questão da pobreza absoluta. E no que se refere a esse aspecto, o crescimento econômico ele é muito bom, né? Com igualdade, como no caso do Brasil, então é excelente, né? Agora, não só no Brasil, como no mundo em todo, o que está acontecendo é que a performance da economia descolou da questão da performance do bem-estar. Quer dizer, na verdade, por isso que eu falei, hoje as pessoas falando em capitalismo sustentável. Por quê? Porque a produção de bens e serviços, ela não está mais gerando bem-estar, e ao contrário, em algumas situações está gerando grandes problemas, né? Agora, você imagina a dificuldade disso, que um país como os Estados Unidos, ou vários países como a Inglaterra, por exemplo, que tem muito pouco problema de pobreza absoluta, que chegaram no nível de consumo, eles poderiam pensar muito bem em ter um sistema econômico que levasse em conta o que se produz, etc. Ou seja, lá não há essa necessidade de fazer a economia crescer tanto, porque eles já têm um capital acumulado, etc. E eles não dão o mínimo sinal de caminharem nessa direção. Aí um país como o Brasil, que tem toda a necessidade ainda de, vamos dizer assim, concluir o processo de expansão de serviços, de saneamento, daí a questão de saneamento, por exemplo, do Brasil, a situação não está resolvida ainda, né? Agora, isso custa dinheiro, então você precisa ter recurso, a economia precisa financiar isso. Então, você tem esse duplo problema, quer dizer, você tem que fazer a economia continuar crescendo, né, para ter os recursos necessários, só que a forma desse crescimento começa a gerar problemas importantes, né? E aí não é só a obesidade, toda a questão do ambiente, a questão do aquecimento global, é uma coisa parecida com essa, quer dizer, na verdade, e por isso que muitas pessoas falam assim, será possível resolver isso dentro do sistema capitalista? Quer dizer, há pessoas céticas em relação a isso, né? E também tem o que você está falando, está embutido aí no que você está dizendo, há hoje um questionamento sobre o que significa bem-estar. O Carlos tem razão quando ele diz que o bem-estar vem sendo comprometido, é verdade. Além de comprometido, ele vem sendo questionado no seu significado. Né? O que significa bem-estar? É uma posse ilimitada de bens materiais ou não? É preservar esse padrão de dieta que tem levado a vários problemas, entre os quais o sobrepeso, a obesidade, o sobrepeso. Há autores, inclusive, que propõem, sugerem que se aproveite desse contexto de crise que estamos vivendo, em que algumas dessas características emergiram, estão sendo mais discutidas para iniciar modificações, entre as quais está o que você estava comentando, que era induzir os países mais ricos, por mais paradoxal que possa parecer, a reduzir o consumo de alimentos. Na verdade, é uma redução que traz, não é propriamente que eles comam menos, mas que comam melhor. E ao comer melhor e ao modificar componentes importantes dos seus hábitos, nós estaremos poupando o planeta do ponto de vista do uso de recursos, do ponto de vista recursos de embalagem que se usa, né, de processamento, de transformação, eventualmente caminhando para hábitos mais saudáveis, de um outro tipo de produção, incluindo a produção agrícola. E dessa maneira você acaba conseguindo as duas coisas, né?
de repente, uma melhora na condição de saúde das pessoas, né? Enfrentando, né, o tema da sustentabilidade e iniciando, né, um equacionamento sobre o tema dos recursos naturais, da sustentabilidade. Por isso que os alimentos, o velho José de Castro dizia isso. O José era uma figura impressionante. Ele, em 46, ele disse, no Geografia da Forma, ele dizia assim: os alimentos são o principal elo entre o ser humano e o ambiente onde ele vive. Todos os alimentos são a principal porta de entrada para o estudo da ecologia. Isso ele falou em 46, ninguém falava de ecologia. E é isso, né? É por isso que os alimentos são uma porta de entrada muito importante que lhe permite fazer essas conexões que remete à cultura, que remete a recursos naturais, que remete à economia, daí a centralidade do tema.